Olá, galera do terceiro ano do ensino médio. Aqui é o professor Fábio Luiz de Souza, de Física. Aqui ao meu lado a Jéssica, que vai ser a intérprete da aula de hoje. E o seguinte, nosso trabalho hoje é mais uma retomada sobre interações entre cargas elétricas, tá bom? Então vamos ver quais são os objetivos dessa aula. Analisar interações entre cargas elétricas. Você já está cansado de ouvir o professor falar sobre isso, que as cargas elétricas interagem por campo elétrico, por forças elétricas, trocam forças iguais entre elas, né? Vamos falar mais um pouquinho. E discutir problemas que envolvem as funções do comportamento do campo elétrico. Lembrar que o campo elétrico cresce proporcionalmente ao módulo da carga. Se a carga aumentar 2 vezes, o campo elétrico também aumenta 2 vezes. Se a carga aumentar 3 vezes, o campo elétrico aumenta 3 vezes. Mas o campo elétrico varia diferente com a distância. Quer dizer, se eu mantiver a carga fixa e me afastar dela, né, eu vou ter uma variação desse campo elétrico. Esse campo elétrico vai reduzir com o quadrado do aumento da distância. Tá? Vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho. E apresentar um problema com processos de eletrização, que são 3, né? Processos de eletrização por contato, por atrito e por indução, que nós já vimos, ok? Então olha só. Bom, campo e carga elétrica, né? Eu já falei aqui que campo e carga elétrica são 2 faces da mesma moeda, né? Então a moeda tem que ter cara e tem que ter coroa, né? Então não tem como ter uma moeda só com cara ou uma moeda só com coroa. Tem que ter as duas ao mesmo tempo, ok? Então não se esqueça, se há carga elétrica, há campo elétrico, tá? Outra coisa, esse campo elétrico, se a carga for positiva, né? Nós definimos o campo elétrico através de uma carga elétrica positiva que a gente aproxima dessa outra carga. Se eu aproximar essa carga que a gente aproxima para poder definir qual é o sentido do campo elétrico, é uma carga sensora positiva. Então eu ponho aqui uma carga sensora positiva, ela vai se afastar quando se aproxima dessa carga aqui, né? Então esse campo da carga elétrica positiva é um campo de afastamento para fora, um campo divergente, tá? É um campo que afasta cargas positivas. Porém, se eu colocar a carga sensora positiva próximo à carga negativa, vai ocorrer uma atração, ou seja, essa carga vai convergir para a carga negativa. As linhas de campo da carga negativa são convergentes e cargas pontuais têm campos esféricos, não vai esquecer, hein? Campos esféricos, formam uma esfera ao redor da carga, tudo bem? Bom, a força coulombiana é a força trocada entre cargas que têm campos esféricos, ok? Então essa força coulombiana, ela depende do quadrado da distância, tá? E ela vai depender do seguinte, ela vai reduzir quando aumenta essa distância, vai reduzir com o quadrado da distância, tá? Depois eu vou mostrar uma tabela que mostra esse comportamento mais detalhado para você entender, ok? E outra coisa, essa força depende do produto entre as cargas, ou seja, quanto mais intenso o valor dessas cargas, o valor desse produto entre as cargas, quanto mais intensas essas cargas, mais intensa é essa força, ok? Bom, gente, a constante de proporção da força, né, essa constante de proporção que relaciona força, carga elétrica e distância, se chama constante coulombiana ou constante eletrostática, ou alguns livros também chamam de constante do campo elétrico. Tá? Essa constante é 9 vezes a nona, vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado para o vácuo. Só que o ar seco apresenta um comportamento muito parecido com o vácuo, então vale também para o ar seco e a maioria dos problemas que a gente vai resolver trabalham com a ideia do ar seco ou vácuo, ok? Bom, esse campo elétrico da carga coulombiana, carga pontual, ele é um campo que se espalha esfericamente. Como vocês podem ver aqui, as linhas de campo espalham esfericamente. E se eu considerar um ponto P a uma distância D ou R dessa carga elétrica, porque esse P pode circundar aqui, que vai valer a mesma coisa, né? Então, esse ponto aqui, tá? A esse raio de distância, tá? Vai ter um campo elétrico E. E esse campo é proporcional, com K, constante de proporção, a carga, o módulo da carga, que está gerando o campo, nós chamamos de carga geradora do campo, e inversamente proporcional à distância, ao raio que eu estou medindo o campo elétrico, tá? Ao raio de distância.
Lembrando que quanto maior o raio de distância, menor vai ficar o campo. Ou, quanto menor o raio de distância, eu aproximar aqui o ponto P, mais intenso vai ficar o campo. Vai ficar muito mais intenso esse campo, ok? Bom, quando eu aproximo uma carga sensora, né? Uma carga aqui, que eu vou... O que é a carga sensora, na verdade? A carga que eu estou observando a força sobre ela, ok? Então aqui eu tenho uma carga negativa e eu estou aproximando ela de uma carga positiva, tá? Uma carga esférica positiva. Então olha só, essa cargazinha negativa sofre uma força que tem sentido oposto ao do campo positivo que atua sobre ela. Então, cargas negativas sofrem forças opostas ao campo que age sobre ela. Já as cargas positivas sofrem uma força no mesmo sentido do campo que age sobre ela. Lembrando que esse campo aqui, está amarelinho, é porque essa carga aqui também é amarela, ela gera o campo amarelinho e gera uma força amarelinha, porque a carga aqui vermelhinha, ela não faz força sobre si própria. A força tem que vir do meio externo, do campo elétrico externo, respeitando a terceira lei de Newton, ok? E a força trocada entre ambas é a mesma, só que eu só estou focando aqui a carga sensora Qzinho, tá bom? Então vamos lá. Então é o seguinte, aqui aquela tabela que eu falei, né, para você observar o comportamento do campo ou da força. O comportamento do campo e da força nós chamamos de assintóticos, né? O que é um comportamento assintótico, né? Que vem da matemática, da computação. É o seguinte, quando o comportamento de um, né, tem um algoritmo que permite eu medir o comportamento do outro. O algoritmo é muito parecido, ok? O comportamento de um está interligado com o comportamento do outro e tem um algoritmo muito parecido. Ou seja, se você observar que o formato é o mesmo, né? Quando o campo reduz 4 vezes, a força também reduz 4 vezes, a força de interação. Veja, se eu tenho uma distância d e dobro a distância, tá? Então, se eu tenho uma distância d e dobra a distância, o que é essa distância, né? Essa distância é a distância entre a carga sensora e a carga geradora do campo, ok? Então, se eu tenho uma distância d em um campo E, eu vou ter uma força F de troca entre as cargas. Se eu duplicar a distância, deixar as cargas 2 vezes mais distantes, ok? A força não vai reduzir 2 vezes, a força vai aumentar, né? Ou melhor, desculpa, a força vai reduzir, mas não vai reduzir 2 vezes, vai reduzir 4 vezes. Você vai pegar o 2 aqui e elevar ao quadrado, vai dar 4. Por que que tem que elevar ao quadrado? Porque o campo depende do quadrado da distância, ok? Como está na expressão, kq sobre r ao quadrado. Então, presta bem atenção. Se eu triplicar a distância, olha o fator de multiplicação, 3. Tripliquei e multipliquei por 3. 3 ao quadrado, 9. O campo reduz 9 vezes. A força também reduz 9 vezes, tá? Então, você pode generalizar e ter a seguinte ideia, de que se eu tenho um fator n, que aumenta a distância, ou reduz a distância, o campo vai reduzir ou aumentar com o quadrado de n. Assim como a força também vai ter o mesmo comportamento. Tudo bem? Vamos fazer um exercício para ficar bem claro essa ideia para vocês, ok? Presta bem atenção no exercício aqui. Uma carga elétrica pontual de prova é colocada a 2 centímetros de outro corpo pontual de carga elétrica desconhecida. Então a gente não conhece a carga elétrica da segunda carga de interação. Sabe-se que a carga de prova, carga sensora, tem carga de 1 microcoulomb, milionésimo de coulomb, tá? Quer dizer que esse 1 está na 6ª casa decimal, tá bom? Considerando que a força sentida pela carga de prova foi de 0,36 newtons, qual é o módulo da força do campo elétrico da carga desconhecida nesta posição? Então você sabe a força que foi trocada entre elas e a pergunta é qual é o campo elétrico que está gerando essa força elétrica na carga sensora. Tempo para vocês resolverem, já voltamos para explicar.
Vamos lá então, galera. Então é o seguinte, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é reunir os dados, né? Primeira coisa que você tem que fazer, escuta aqui o tio, é entender a pergunta do problema. Qual que é a pergunta mesmo? Qual é o campo elétrico da carga desconhecida sobre a carga sensora? Ora, eu sei a força que atua sobre ela, sobre a carga sensora. Eu sei a força, sei a carga sensora. Então eu posso usar a relação força é igual a carga sensora vezes campo atuante, né? Então eu tenho o seguinte, o campo atuante eu não sei, eu quero saber, é a pergunta do problema. A força sei, 0,86 newtons, que nós colocamos aqui em notação científica. 3, leva a vírgula até o algarismo mais significativo, 3, né? 3,6 vezes 10 elevado a menos 1, que é a casa que o 3 está. Casa decimal, primeira casa decimal, ok? Negativa. Agora eu pego a carga aqui, que é 1 microcoulomb, e coloco 1 vezes 10 elevado a menos 6, porque aqui esse 1 está na sexta casa decimal. Tudo bem? Milionésimo. Agora, vamos aplicar força igual a carga de prova, ou carga sensora, vezes o campo que atua sobre ela. A força é 0,86, ou 3,6 vezes 10 elevado a menos 1. A carga é 1 vezes 10 elevado a menos 6. Passa esse valor aqui dividindo este e vamos isolar o campo, né? Aqui fica fácil, 3,6 por 1 é 3,6 mesmo. E aqui a potência 10, toma cuidadinho, que você quando divide potência 10, como as bases são iguais da potência, repete a base e reduz os expoentes. Menos 1, menos 6. Menos vezes menos, mais. Menos 1 mais 6, 5. 3,6 10 elevado à quinta newtons por coulomb. Esse é o campo da carga desconhecida. Mais um problema para você. Vamos lá. Duas cargas pontiformes com os seguintes valores de carga. Q1 igual a 8 microcoulombs e Q2 igual a menos 2 microcoulombs. Estão fixas e separadas por 30 centímetros. Estão fixas e separadas por 30 centímetros. E uma terceira carga Q positiva é colocada em uma distância x em relação à carga 2. Né? Carga 1, carga 2, para cá ou para cá, né? Se a carga 2 está aqui, para a direita ou para a esquerda, né? Vamos ver aqui? Conforme a figura abaixo, tem uma figura para mostrar isso. A carga Q fica em equilíbrio sob as ações das forças elétricas exercidas por Q1 e Q2. Qual é o valor da distância x? Então, gente, olha só, a figura está aqui, ó. Você vai colocar Q1, né, Q2 e x, a carga à direita. Mas por que tem que ser a carga à direita e não aqui no meio, né? Porque as cargas são uma positiva, outra negativa, se você colocar no meio não vai ter equilíbrio, né? Pensa bem, uma carga positiva, outra negativa, se eu colocar aqui no meio, uma atrai, né? A outra repele, pum, não tem como parar a carga aqui no meio. Eu vou ter que colocar a carga ou na direita ou na esquerda. Como eu tenho a carga 2 já fixa, vai ter que ficar na direita, tá? Não tem outra configuração, tá? Ou na esquerda, mas não tem outra configuração. Então, por isso, essa figura nem precisava estar explícita aqui. Tempo para vocês responderem, já volto para explicar.
Ok, então olha só, gente. Primeira coisa, desenhe o diagrama de forças, tá? Vamos lá. Coloquei a carga Qzinho aqui na direita de Q2 com a distância x. Q2, né, ela é negativa, então atrai, Qzinho que é positiva, atrai. E Q1, que é positiva, repele Qzinho para fora, né? De tal forma que as forças aqui sejam iguais, beleza? A distância entre Qzinho e Q1 é 30 centímetros mais x. E a distância entre Q2 e Qzinho é x. E a pergunta é quanto vale x, tá? Vamos lá? Nós sabemos que a soma das forças tem que dar zero, né? A força F1 é positiva, porque está para a direita. A força F2 é negativa, porque está para a esquerda. Então, nós temos F1 mais menos F2, F1 menos F2 igual a zero. Manda F2 para outro membro, F1 igual a F2. É o que a gente já pensava. As forças têm que ser iguais. Beleza? Volta aqui. Então, olha só. Aplicando a lei de Coulomb para cada caso. K, Q1 vezes Qzinho, porque eu estou vendo a interação entre Q1 e Qzinho, né? E K, Q2 vezes Qzinho, porque eu estou vendo a interação entre Q2 e Qzinho, né? Distância aqui entre Q1 e Qzinho ao quadrado, distância entre Q2 e Qzinho ao quadrado, x. Aí você coloca os valores que você conhece, coloca o valor de Q1, coloca o valor de Q2, né? Eleva ao quadrado aqui. E aí você vai ter o seguinte, em vez de elevar ao quadrado, espera um pouquinho e segue a dica do tio. Uma estratégia algébrica, né? Quando você tem quadrado, tem termos quadrados aqui dos dois lados, ó, você pode observar que é 4 e aqui é 1, tem raiz quadrada. Faça a raiz quadrada nos dois membros, né? Se chama equações quadráticas. Então você pode resolver por essa técnica. Faz raiz quadrada nos dois membros, senão vai alterar a igualdade, porque você está aplicando raiz quadrada nos dois membros na equação inteira, tá? E aí você vai ter uma simplificação. Ó, os quadrados foram embora, você tem então 2 sobre os 30 centímetros, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2, mais x, igual a 1 sobre x. Meio pelos extremos. Cuidado aqui, você tem que multiplicar a distributiva, mas é 1, não vai fazer diferença. Mas se fosse um número diferente de 1, você tem que multiplicar a distributiva. Toma cuidado. Então por isso eu deixei dessa forma aqui para você enxergar isso. Multiplicar a distributiva, tá bom? Agora olha só, 2x menos x, por quê? Aqui que deu x, passei para outro membro, ficou menos x. E 3 10 elevado a menos 2, que não mudou nada, fica aqui desse lado. 2x menos x, 3 10 elevado a menos 2 metros, que é 30 centímetros, que eu já sei, porque eu já tinha feito isso antes, né? Que era 30 centímetros ali também. Ou seja, a resposta desse problema indica que a distância x aqui também tem que ser 30 centímetros, para que haja o equilíbrio e essa carga não se desloque, né? Ah, professor, só tem essa forma de fazer com equação? Não, dá para fazer com aquela tabela de recorrência também, tá? Se você for bem esperto, você consegue, ó. Na verdade, o que você faz quando você coloca a Qzinho ao dobro de distância de Q2, né? Se a carga aqui é metade, ó, dessa aqui, para eu fazer com que a força seja igual, basta eu duplicar a distância. Talvez, vai pensando nisso, né? Na verdade, não é bem duplicar a distância, né? Porque a força aqui reduz 4 vezes quando se duplica a distância. Então, na verdade, é que essa carga aqui é 4 vezes maior do que essa, né? Mas usa lá que você também consegue fazer sem fazer cálculo essa questão. Bom, agora vamos falar da eletrização por contato. Sabemos que quando encostamos dois corpos que são idênticos, metálicos, porque tem que ser condutores, quando encostamos dois corpos, os dois corpos pegam a carga total e dividem por 2 igualmente, se eles forem idênticos, tá? A casca esférica deles tem que ser idêntica. Então, olha só, vamos fazer esse exercício aí. Então, tenho 3 esferas metálicas, uma com carga Q, E1, a esfera 2, E2 está sem carga, neutra, e a esfera 3 está com carga Q, tá? Então, o que acontece? Faça os seguintes processos com elas. Encosta a esfera 1 na esfera 2 e depois separa. Depois encosta a esfera 3 na esfera 2 e depois separa. Ou seja, quem participa dos dois processos, ó, E1 encosta em E2 e E3 encosta em E2, ou seja, E2 encosta nas duas, tá? Então, voltando aqui, ó, E2 encosta na E1 primeiro e depois E2 encosta na E3 por segundo, tá? E a pergunta é, após essas duas operações, quais serão os valores relativos das cargas em cada uma das esferas? Lembre-se que a carga total não pode alterar, a carga dos 3 total não pode alterar, porque estão isolados eletricamente, e que a soma de cada par de cargas dividido por 2 tem que dar igual para ambas, ok? Tempo para você responder, já volto para explicar.
Agora é só você ser organizado. Faça uma tabela, ajuda você bastante. Ó. Coloque aqui, estado das esferas, E1, E2, E3 e o total da carga. Veja que o total da carga não pode ser alterado, devido ao princípio da conservação da carga elétrica. A carga elétrica total das três esferas, em qualquer processo, tem que ser a mesma. Inicialmente eu tenho Q, E1 com Q, E3 com Q e E2 zero porque está neutra. Encosto E2 e E1. Quando eu encosto E2 e E1, pego essa carga total que Q mais zero, divido por 2. Dá Q sobre 2 para cada um. Beleza? E Q não fez nada, repete. E a soma total continua dando 2Q. Ó. Metade de Q mais metade de Q dá um Q inteiro, Q mais Q, 2Q. Certo? Agora, vamos fazer o último processo. Eu vou encostar agora E2 em E3. Eu vou somar Q sobre 2 mais Q. Cuidado, essa soma aqui, né, se você não tomar cuidado, vai errar. Mas é só pensar o seguinte, ó, aqui ó, é o dobro de 2Q sobre 2. Então vai dar 3Q sobre 2. 3Q sobre 2 dividido pela metade vai dar 3Q sobre 4 para cada um. Se você somar aqui, você vai perceber que dá 3Q sobre 2 a soma total. Né? E a soma total que dá 3Q sobre 2, mais Q sobre 2 vai dar 4Q sobre 2, 4Q sobre 2, dividido por, né, 4Q dividido por 2 dá 2Q. Total continua o mesmo. Tudo bem? Cuidado com as atualizações, hein? Tá? Atualizou o 2 duas vezes. Beleza? Bom, gente, nessa aula a gente viu problemas com interação de cargas elétricas, vimos como desenhar diagramas de forças para resolver problemas que tem mais de duas cargas elétricas atuando e também vimos como fazer aqui um problema com processo de eletrização, no caso, eletrização por contato. Obrigado pela sua presença, até a próxima, gente!